Muita treta, vixe, muita treta, vixe. I can feel it. Muita treta, vixe, muita treta, vixe. Eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, moçada! Salve, salve, rapaziada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do universo. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado aqui dos meus colegas do podcast novo. Vocês não estão preparados para esta conversa. Você procura aí no seu aplicativo, procura no Spotify, no Google, onde você quiser. Vocês não estão preparados para esta conversa. E eu falo de quem? Eu falo dela, Laura Soares. Eu estou emocionada de estar na bancada do Treta, só queria falar isso. Olha aí, eu não tenho Laura. sentimento de estar aqui. O Treta é o primeiro podcast que eu ouvi da Estalo Podcasts. Eu estou assim, louco. muito emocionada. Eu não tenho roupa pra estar aqui. Meu Deus, tá vendo? A gente tem uma tradição de Laura aqui nesse podcast. É verdade. Então acho que você pode ficar à vontade, sinta-se em casa, entendeu? Tá tudo em casa. Agora a gente já faz podcast junto, já tem intimidade, não é isso? É isso. Laura tá falando aí diretamente do estúdio da Estalo Podcasts, muitíssimo mal acompanhada. De quem? De quem? Guilherme Afonso! Olá, seres humanos. Queria deixar aqui claro, Ivo Neumann, aí pra você ver como eu gosto de você, que foi o primeiro podcast que Laura ouviu da Estalo, porque Guilherme Afonso aqui no meio do chaveco no Instagram falou que tinha uma produtora e mandou um treta. Olha aí, pra você ver. Que eu mandei o treta do Game of Thrones, que eu já tava sabendo que ela gostava de Game of Thrones. Um homem de bom gosto acaba atraindo uma mulher de bom gosto com um podcast de bom gosto, não é isso? Exatamente, tudo funcionando bem. Infelizmente usei o treta, mas o bom gosto existia. Foi bom esse podcast que a gente tava puto com Game of Thrones, né? Então soltamos cachorros. Ela já entendeu como eu era e mesmo assim gosta de mim. Olha que loucura, Que não é? Muito fã de Game of Thrones. Muito fã de Game of Thrones. Isso acaba com Game of Thrones. E ouviu eu falando que é uma merda aquele negócio. Mas mesmo assim tá aqui, praticamente casada. Só tá esperando eu pedir ela em casamento. Sim. Em breve. Meu Deus, por favor, eu quero estar nessa festa e comer muita coxinha, tá bom? Vai ser bolinho de queijo. Vai ter cachorro quente com purê? Vai, vamos deixar o Covid passar primeiro. Tem que esperar. Vamos ver como é que vai ser essa festa aí, porque é muita gente pra chamar numa festa só. Vai ser uma festa bonita, esquerda cirandeira toda unida, vai ser legal pra caralho, você vai ver só. Muito bom. Bom, eu quero lembrar aqui que a gente do Treta Talks tem o nosso clube de assinantes pra você que quer botar uma graninha e financiar a cultura e o desenvolvimento da revolução. Você com apenas R$4,20 por mês. Peraí, Ivo Neumann, olha só. Oi. Eu vou te interromper aqui porque faz tempo que eu não faço isso, já que eu tô no Treta, eu tô em casa. Faz, por Você favor. ouvinte, tá ouvindo agora? Você tá aí, você tá ouvindo tranquilo, você tá sei lá onde, você deve estar em casa. Se você não tá em casa é uma pena, manda seu chefe tomar no cu. Se você é só um babaca que tá ouvindo Treta e não tá respeitando a quarentena, também foda-se agora que já foi, mas dá uma olhada agora na sua carteira, você tem R$4,20, eu tenho certeza. Se você já não comprou uma paranga de 5 conto, você tem aí R$4,20 pra poder ajudar mensalmente no Treta. Não é um cafezinho que você dá pro Treta Talks aqui, pra ele poder continuar fazendo o que ele faz de melhor, que é podcast, tentar deixar de trabalhar no banco, que esse é o objetivo de Ivo Neumann. Com isso, o grande objetivo é fazer o Treta Talks e não trabalhar mais no banco. E você ajuda o Ivo Neumann nesse objetivo e ainda ganha o prazer de estar no grupo de assinantes que mais cresce do Brasil, que é o grupo do Treta Talks. Mentira. E aí lá você tem conteúdo exclusivo, que eu sei que tem podcasts exclusivos que o Ivo Neumann faz aí como um bônus. Com além muito de carinho. ter muito carinho, é muito gostoso de ouvir. Tem muita discussão ali nos posts da galera interagindo, falando sobre várias coisas. Tem às vezes que eu já vi, aparece o post, mas ele some com locais para comprar drogas, mas isso às vezes ele some, mas eu sei que tem. Às vezes com outros nomes. Vai ter sorteio de brindes também. Olha aí, sorteio de brindes, vai ter camiseta pra você poder comprar. É muita coisa que tem nesse. Não sei se vai ter camiseta, mas agora eu inventei isso. Mas é isso aí, ó. É isso.
Guilherme Afonso, apesar da sua agressividade ligeiramente gratuita, foi muito bom o seu merchan. É isso, galera. Entra lá, treta.com.br/assine. A gente tem um clube no PicPay, tem no Apoia-se. Se você quer pagar por outro meio, é só mandar um e-mail pra gente, treta@treta.com.br, que a gente faz a conta pra você pagar por onde você quiser. Abre uma conta no seu banco. Olha aí. E é isso, vamos agora pro episódio. Lembrando que esse episódio aqui ainda é dedicado aos nossos financiadores VIP, o Alessandro Couto e o Luiz Prandini. Querido Luiz Prandini, puta merda. E eu não posso deixar de falar também do Adriano Filgueiras, que é um grande mecenas que entrou com o microfone aí pra rapaziada. Olha então, só. Um beijo pros três queridos. E a gente fez um upgrade nas recompensas aí dos planos, então em breve todo mundo vai receber um salve aqui, vai ser um ouvinte, um assinante por episódio, e o VIP vai poder determinar o tema do episódio. A gente tá assim, agora é interativo, chega de negócio de Black Mirror. Falar sozinho, exatamente. Vamos lá então, galera, o merchan foi longo. Peço perdão, mas me empolguei no merchan. O motivo, esse episódio aqui na verdade é um merchan. Eu quero que todo mundo ouça o nosso podcast novo, porque as conversas estão muito legais. Sim. É uns temas tão nada a ver e a gente acaba chegando em reflexões profundas, né? Então, eu acho que a Estalo Podcast foi muito ligeira em providenciar um podcast com esse nome aí, Vocês Não Estão Preparados para Esta Conversa. Ideia de Laura Soares, vou deixar aqui claro. Exatamente. E isso preencheu uma lacuna muito boa também, que é aquilo, né? A gente passa o tempo todo pensando, revoltado com a vida, né? Como a extrema-direita tomou o poder, como as pessoas podem ser tão filha da puta, por que tudo dá errado pra mim, por que as outras pessoas parecem ter uma vida tão mais fácil. A gente tá puto com isso e, na verdade, a gente não percebe o potencial das grandes tretas que existem no dia a dia, né? No cotidiano, as tretas triviais. Sim. Então a gente fez o primeiro episódio com o código de conduta do cachorro quente, depois no segundo episódio, eu nem lembro mais o que era. A gente recomendou que os homens pintassem as unhas, inclusive Camille tá me devendo. A gente já acertou que ela vai pintar minhas unhas, mas não rolou no último domingo. Tá aí o fim de semana, vamos ver. Boa. E falamos também que Mamonas Assassinas não seriam bolsonaristas, uma grande polêmica aí, já o primeiro hit. Esse é um episódio muito bom e eu recomendo muito você ouvir, porque aí você ouvirá Ivo Nilman perdendo a linha. Ivo Nilman ficando chateado, Ivo Nilman aí não aceitando. Não, mas eu tô tranquilo agora porque eu recebi o feedback da galera. O pessoal tweetou a hashtag O Ivo Tem Razão. Por exatamente uma pessoa que tweetou, mas pra mim já é o suficiente. O Ivo tem razão. E é isso. Toda segunda-feira agora é o programa da segunda, né? Da Estalo. Não tinha um podcast pra lançar na segunda. Agora você tem um programa pra começar a semana de Alto Astral. Fala pra gente aí como que tá sendo a experiência de vocês, por favor, porque eu cansei de falar. Não, e eu quero falar o seguinte, que essa ideia, ela vem de um tweet de Dataku. Porque é das conversas triviais do dia a dia. Eu gosto muito que depois de 2018, principalmente depois de 2018, a minha mãe falava que é a filosofia do viu a fumaça em tal lugar e não sabe onde. Ouviu o galo cantar e não sabe aonde, né? E não sabe, viu ali e tá falando com uma propriedade, com um estudo, um aprofundamento. É uma pessoa que tweetou o seguinte, que você não tem como ser defensor do sistema penal e bater em crianças, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Não faz sentido nenhum isso. Porque é duas medidas completamente diferentes. Eu e Ivo somos colegas de faculdade, a gente fez direito. Eu fiz uma década antes, né? Na minha época não tinha nem internet, coitado. A gente sabe que o nosso sistema penal, o sistema carcerário, ele tem problemas de racismo? Ele tem problemas de racismo. Mas o Código Penal, ele precisa continuar existindo, porque senão vira barbárie. E não tem essa linha do tipo assim, a gente precisa reformular o sistema carcerário, não é abolir o sistema penal, porque isso são duas coisas completamente distintas. Aí vem falar que isso é diretamente ligado a você castigar o seu filho ou não. Ou seja, que régua é essa? As pessoas usam umas réguas muito malucas para umas discussões. Eu acho que isso aí é algoritmo, não é nem uma pessoa que tuita isso não. Isso é um algoritmo que pega dois temas aleatórios, aí bate no liquidificador e tuita uma bosta dessa, né? Por que, né? E eu confesso que eu tô gostando muito de gravar. Não sou um jurista, não sou
uma pessoa aí do direito, até porque nem são temas de direito que a gente tá gravando Não. Né? Exatamente. Vocês não não é um estão preparados para as julgamento, né? conversas. A gente só debate. É só um grande debate sem fim. E... É um grande debate sem o Caio Coppola. Exatamente. Ou seja, é bom. E aí tá muito bacana. Foi uma ideia muito boa de Laura, que ficou muito revoltada com esse tweet. Lembro que ela passou dias falando sobre isso, sobre esse tweet aqui em casa. Quase que eu peguei o Código Penal pra ler, pra ver se eu entendia tudo que ela tava falando. Mas, e aí criamos aí esse podcast. Aí chamamos Ivone Neumann por quê? Porque o público clamava por um podcast que tivesse eu e Ivone Neumann debatendo. O público é quem? Laura. Pronto. E aí era que falou, discute lá com o Ivo que é legal você e o Ivo discutindo. Então estamos aí nesse podcast, vocês não estão preparados? E é bom, em 3 pessoas aumenta muito mais a chance de ter uma discordância, né? Sim. Além do que, eu acho que não faz sentido nenhum podcast que sejam 2 homens branco, hétero, cis, com a mesma procedência, tipo classe média e tal, discutindo, porque Exatamente. é uma visão só, né? Exatamente. Então a gente tá fugindo disso aí. Temos uma mulher bi que não... como é que fala? Que não entra aí nos padrões pra gente poder discutir, pra gente não ser só 2 héteros falando. Eu sou tipo 2 minorias numa só. Isso. É o Coringa. Pra cada um que tá na bancada, eu sou uma minoria. Exatamente. Ok. Como eu sou todos os privilégios possíveis que pode ter, o Ivo ainda... E você ainda se considera pardo ou você desistiu? Eu não me considero pardo, eu sou da cor do envelope, cara. Como diz o Rex, nosso amigo, eu sou cor de caixa, meu amigo. Se isso não é ser pardo, eu não sei mais o que é ser pardo. Então, mas, né? Porque eu não sei se vocês consideravam ou não. Então é assim, eu o Ivo considero também... que se eu for pros Estados Unidos, eu vou sofrer ainda uma islamofobia, né? Porque eu tenho o nariz avantajado, então... É verdade, eu não. Em várias minorias também. Eu tô fudido, assim. Não, você tem inclusive cara de judeu, Gui. Eu sou todo errado. Então, assim, pra gente não... Eu não sei nem mais o que eu tô falando. E eu sou pansexual também, que outro dia eu transei com a cachoeira. Tá, ok. Olha aí. Não foi transei na cachoeira, eu transei com a cachoeira. Espero que tenha ficado claro. Ah, tá. Bom, ok. E aí é isso. Aí a gente tá aqui nesse podcast aí tentando falar com as pessoas. Quem sabe um dia a gente chama convidados pra dar uma debatida? Fazer um debate maior, trazer outras minorias também pra não ficar poucas minorias. Tem que ter muitas minorias. É isso aí. Então você, ouvinte do Treta Talks, não tá saindo no mesmo feed, tá? Você tem que entrar lá no site da Estalo, estalo.rec.br, ou procura no seu aplicativo de podcasts. Vocês não estão preparados para esta conversa, que é o nosso podcast, tá saindo semanalmente aí às segundas-feiras, muito divertido. E eu vou aqui inverter os papéis agora, vai ser igual a punheta invertida que a gente debateu lá no episódio. Eu vou subverter os papéis aqui, porque eu acho que se a gente parte de tretas triviais lá no nosso podcast, a gente pode aqui nesse episódio partir direto das tretas mais cabulosas. E pra simplificar, pra fazer uma coisa mais simples, pra gente também não morrer aqui na discussão nós 3, eu vou pegar os 3 itens que dizem aí que não se discute. Biscoito ou bolacha? Não se discute? Não. A gente matou o Treta Súbita por enquanto, ele tá em pausa, depois a gente volta com essa rivalidade aí. Mas eu quero saber o seguinte, vou puxar os 3 temas, a gente pode fazer um de cada vez, né, pra ficar mais fácil. Tá. Mas eu vou falar com vocês sobre os assuntos que dizem que não se debate, que é futebol, política e religião. Beleza? Vamos. Então, vamos começar pelo futebol, que eu tenho um mínimo de conhecimento, né? E me digam aí, qual é o time de vocês? Vocês curtem futebol? São aficionados? Acompanham Copa do Mundo? Como é que é? Eu sou contra todos os jogos que o Neymar joga, então eu sempre torço pro time que é contra o Neymar. Pronto. Seu time é a Bruna Marquezine, né? Meu time é a Bruna Marquezine, sim. Eu sou contra tudo que o Neymar faz, porque, por exemplo, eu inclusive, no âmbito Brasil, eu acho que eu não torço pra nenhum. Por um tempo eu me considerei São Paulina, mas não sei, às vezes eu olho pro Corinthians, eu adoro ver jogos do Corinthians, então eu não assisto, hein? Eu não tenho times no Brasil, mas no âmbito Champions, Europa, eu gosto muito do Bayern.
Por causa Ai, da meu história Deus. do Bayer. A pessoa, ela é muito fina, né? Quando ela mora em Pinheiros, ela não consegue torcer pra um time brasileiro. Ela Não, torce é? pro ela só Bayern. torce pro É, Bayern. cara, O Bayern ó, de Mas é Munique. o Bayern de Munique ou o Bayern Leverkusen? Isso é verdade. Qual que é? O Bayer Leverkusen ou o de Munique? O de Munique. O de Munique. Mas é porque tem uma história boa, Ivonilma. Você tem essa história é boa. Do motivo dela gostar do Bayern. Porque o Conta. Bayern de Munique, na época da Segunda Guerra Mundial, o Hitler queria acabar com a cultura, né? Como todo regime autoritário, fascista e nazista, que acaba com a cultura. E o Bayern teve nos galpões do Bayern, no subterrâneo do estádio, eles guardaram o máximo de obras que eles conseguiram. Então, muitas das obras que a gente tem hoje, obras de arte, de literatura, é devido a isso. Então, é por isso que eu gosto muito da história do Bayern. Olha Veja aí. você, né? Porque até hoje eu sabia que eles tinham financiado aí de alguma forma o nazismo. Não, mas aí Já é outro pediram Bayer. desculpa. Mas aí é outro Bayer. Aí é a empresa farmacêutica, não é o time Ah, não é de a mesma, futebol. não é a mesma Não. coisa, não? Eu Não, achava não. que o time de futebol era o dos funcionários do Bayern, não foi assim que surgiu? Não acho que não. Ah, então eu li fake news. Eu devia estar Até em porque, algum... se eu não me engano, Bayer é uma palavra comum em alemão. Sim, significa remédio. Isso. Mas, então, a gente vai discutir futebol, então a gente vai discutir o seguinte. Gente, para de gostar do Neymar. Ele não joga. Ah, não, Pronto. ô Laura, eu vou te propor nem falar do Neymar aqui, porque sinceramente pra mim não faz nenhum sentido. Sempre tem um Neymarzete que vai chiar, então A foda-se. galera decidiu que Neymar é meme, mano. Não é meme, não é engraçado, não é agradável. Sai daqui, sabe? Esse cara é o resumo do nosso momento histórico aqui no Brasil. Mas enfim, vamos falar qual o time do Guilherme, já que Laura torce pro Bayern de Munique. Guilherme Afonso não torce. Guilherme Afonso, eu fui jovem, eu gostava de futebol quando era jovem. Sei. Mas isso quando eu era bem jovenzinho, mas depois de um pouco mais velho, já parei de gostar. Quando eu comecei a entender o esquema de torcida organizada, então eu passei a gostar menos ainda de futebol, que é uma coisa que eu jamais vou entender. O Ivo gosta de um time, eu gosto de outro. Logo, eu vou arrebentar a cara do Ivo de porrada porque o meu time é melhor. Isso eu jamais entenderei, jamais vou gostar. Então, eu tenho esse negócio aí de não gosto de futebol. Acho muito tosco quando aparece uma coisa lá de a mãe que tá falando no ouvido do filho, narrando o jogo pra ele, aí as pessoas começam a twittar que não é só futebol, e aí dá 5 minutos, tá os 5 torcedores do Santos foram mortos a tiros contra a torcida do Palmeiras. Então, quer dizer, não adianta em porra nenhuma, não é só futebol, é um bando de vândalo torcendo. Não gosto de futebol, assisto a Copa do Mundo porque acho bacana, acho que é um negócio interessante, mas também não acho tão... Não sei, não gosto, eu não assisto futebol. Eu, como moro em Pinheiros... Você vai querer... Eu sei que você tá falando que não tem torcida, não sei o quê, mas você fica no Twitter, vai, Patriots, não sei o quê. Você mas torce aí pra não é futebol, americano. né? Mas é outro futebol. Futebol americano não tem torcida organizada, porradaria, essas coisas? Até onde eu sei, não. Nunca vi nada disso. Até porque é o estado inteiro que torce pro mesmo time, então eu acho que não tem isso aí, não. O que aconteceu no Brasil não vai acontecer aqui, porque o americano é educado. Quase isso. Não, mas eu vou te falar, até de uns tempos pra cá também, nem o futebol americano mais eu tenho acompanhado. Eu tô... Qual que é o seu time mesmo? Fala o nome todo. É o Patriots mesmo, o New England Patriots é o time New que eu England, gosto. isso. Que é o ex-time do Giselo. Agora não dá mais pra falar que quem torce pro Patriots é modinha, Marido da porque Gisele, né? o Giselo não tá mais no time. Mas, Tinha de isso, qualquer né? forma... Tinha isso. Eu gosto de esporte, eu acho futebol legal, eu gosto de ver futebol de salão, por exemplo, eu acho bem mais emocionante. Mas futebol de campo eu já acho que tá bom. Muito obrigado, não torço. E você, certo. Ivonilman, você é flamenguista, né? Eu lembro disso. Quando eu era criança, eu era influenciado pela família, um flamenguista doente, né? Tinha posters e o caralho assinava a revista Placar, não sei o quê. Teve um gato chamado Zico. Tive um gato chamado Zico, é verdade. Mas enfim,
A Laura falou que torce pro Bayern de Munique, eu lembro, né, que teve uma época que era muito comum a galera ter os times de fora, né, então fora eu torço pro Milan, porque o Milan é rubro-negro, igual o Flamengo, né. No Paraná, eu torço pro Atlético Paranaense, porque é rubro-negro. Quando eu era adolescente, Tá eu certo. pensava... Faz sentido. Em São Paulo, eu morei com o Cid e o Luigi numa época que a gente ganhava ingressos pra ir ver o Corinthians, né, então, Isso era como lá a muito galera corintiano. fumava uma maconha no Pacaembu, na arquibancada de boa, Sim. então eu gostava desse movimento, eu assisti uns jogos, eu curti, foi bem nessa época que eu assisti que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Olha aí. Então, eu acho que eu Pé trouxe quente. sorte aí pro Timão. O Newman. A galera gostava muito de Chicago Bulls, né, na NBA, aquela coisa de torcer pra NBA. Hoje em dia eu nem sei quais são os times da NBA, mas eu sei São que eu os gostava mesmos, do eu acho. Eu Los acho que não Angeles mudou. Lakers, Acho que as pessoas por gostam mais causa dos Lakers. Eu gostava do Los Angeles Lakers e gostava na NBA por causa do videogame, NBA Jam. E gostava do Buffalo Bills no futebol também, por causa do videogame no Mega Drive. Mas enfim, acho que futebol é só isso que dá pra falar, né? Chega. Você vai falar do cara que joga melhor, do cara que joga pior, do time que é melhor, do time que é pior? Você precisa entender de futebol falar isso. Não precisa, porque aqueles programas de televisão da hora do almoço fica 5 caras conversando se a bola entrou ou não. Entrou, gente, foi gol, deu pra ver, o juiz deu o gol, não vai mudar se você ficar discutindo se foi impedimento ou não. Nossa, não faz sentido, né? Não, eu gostava futebol... do LFoot, gostava de futebol manager no computador. Aí você tocou num ponto. Levei aí. o Remo Futebol Clube pra gloriosas campanhas, tá? Isso aí. Joguinhos de computador como LFoot 98. Eu tenho aí uma grande admiração pelo Elias, apesar de nunca ter comprado o joguinho. É verdade. Né, que ninguém comprava o joguinho. Mas LFoot 98, joguei horas e horas a fio. E com também... o Matic. Sempre, o Matic ligado. E o editor eu joguei de muito... time, você editava time? Não editava time. Eu fazia as ia atualizações no nas transferências da Placar, eu ia lá e atualizava os times. Eu era muito doente mesmo. Não, aí não. Eu só fazia um jogador ter 999 de força e ele ganhava tudo e pronto. E muito Perfeito. dinheiro também pra tal. E eu jogava muito também o FIFA 2005, eu acho, no computador. Eu acho que era Muito bom. 2005, não sei. Polígonos, Foda-se, né? mas era isso. Era muito divertido. Aí tudo bem. Que agora também parece que já virou uma bosta o FIFA pra computador. Então... A vida Bom, eu acho que essa louca. conversa não foi nem um pouco polêmica, ela na verdade foi muito suave. Sim. Então a gente tem que ir pra política agora. Eu quero ver o sarau da indignação. Não, eu sei que nós três somos esquerdistas, né? Eu imagino que eu pressuponho, mas vamos estabelecer uma divergência entre a gente aqui. Vamos, eu quero que Vamos. vocês coloquem em ordem os seus top 5 presidente da República para 2022. Vale qualquer coisa, porque a gente não sabe quem vai se candidatar, né? Então, vale qualquer coisa não. Tem que ser político de partido, né? Porque senão eu vou falar que, Bob Marley, Marisa Monte, não. Comecem Top aí. 5 eu não sei falar, mas eu vou falar que é uma previsão que eu tenho. Eu tenho certeza que 2022 é Dória presidente. Mas assim, Que isso? certeza absoluta. Mente, o São Paulo não é um umbigo do mundo, Se o- não. Avisa que você avisa que você é esquerdista. Eu sou esquerda, porque senão Você não tá ó. torcendo pro Dória. Não tô torcendo pro Dória, mas eu sou esquerda, votei no Haddad no segundo turno, votei no Ciro no primeiro, arrependida pra caralho depois. Mas que eu tenho certeza que tudo que o Dória fez nessa pandemia, até agora de reabrir, se o Dória conseguir realmente encabeçar a vacina como ele tá prometendo pra dezembro, eu tenho quase certeza que o Dória vira presidente em 2022. Eu não consigo ver um cenário, infelizmente, que a esquerda consiga ganhar em 2022. Mas eu não quero saber previsão, não. Previsão, eu sei que o Bolsonaro vai ser reeleito. Eu quero saber a sua vontade. Quem que você quer ver presidente, se dependesse da sua vontade. Pra eu saber que tipo de esquerdista é você. Entendeu? Então, né, Ivo, que aí que rola um problema comigo. Já que estamos no treta, é pra tretar, a gente vai tretar. Eu não consigo ver uma liderança de esquerda que eu realmente simpatize. Por exemplo, eu gosto do Haddad, eu gosto do programa que ele teve pra educação durante a campanha de 2018. Só que eu acho que o Haddad, hoje, ele tweetou uma coisa do tipo, falando sobre, o cara que não vai pro debate é bundão que se chama, e tipo, não é mais hora de ficar tweetando esse tipo de coisa. Esse ano é ano eleitoral, esse ano tem eleição municipal. Eleição municipal é quase que um retrato direto do que vai acontecer na presidência. Eu acho que agora não era a hora. Por exemplo, não adianta tweetar força pros entregadores se você não vai lá e organiza com sindicatos, não
faz uma liderança sindical e bate na porta do Congresso e fala, e aí, vocês vão dar direito trabalhista para esses entregadores ou não? É isso que acontece. A minha questão também é essa com bolos. Tipo, não adianta ter o café com bolos, a gente vai debater sobre isso, a gente vai falar sobre isso, se você não organiza com lideranças e fala assim, então, vamos no Congresso, vamos bater no Senado, vamos fazer aqui um projeto de lei, vamos mudar efetivamente, porque se ele é um político, se ele fez campanha presidencial, é esse papel que eu espero dele. Não produtor de conteúdo, né? Não YouTube. Debater sobre isso é como a gente aqui, fazendo podcast. Ninguém aqui, por exemplo, eu não sei, mas ninguém aqui tem liderança política entre nós três. Então a gente pode fazer isso, tuitar sobre isso, mas o Boulos ou o Haddad, pra mim, porra, eu espero que esses caras, eles vão lá com a pranchetinha embaixo do braço e bate. É que nem a Marielle. A Marielle morreu por causa que ela começou a mexer em cutucar em onça. Ela começou a cutucar e mataram ela. E quem matou a Marielle? Até hoje não se sabe isso. Então eu espero gente com o mesmo peito que a Marielle teve de falar assim, então, eu tô vendo que vocês estão fazendo isso errado, e aí, vocês não vão arrumar não? Só que não adianta nada ficar tweetando do tipo, agora em 2020, num cenário de pandemia, tudo fudido. Ah, o cara que não foi em debate é bundão que fala. Gente, eu não quero Já isso de você agora. Eu quero que você me fale quais são seus planos, o que vocês estão pensando para eleições municipais. Qual que é a sua ideia? Você vai realmente para São Paulo ou não? Você vai ficar quieto? Sabe? É isso que eu penso. Eu sou esquerda, mas infelizmente eu não tenho um cenário positivo, a não ser que alguém faça alguma coisa muito maluca e muito legal a partir do ano que vem. Mas até agora eu me sinto bem triste com a representatividade esquerda que temos no Brasil. Você tá anulando o seu voto, é isso? Não tô, né? Porque a gente sabe o peso do voto anulado, né? Existe o Bolsonaro, mas eu não consigo ver realmente uma liderança hoje que me deixe feliz. Por exemplo, o Ciro foi a pior decepção, porque eu sou uma pessoa nova, eu tenho 24 anos, então eu vivi na minha vida 3 eleições. E o Ciro foi a primeira eleição presidencial que eu participei mesmo, entendendo o que estava acontecendo, foi a 2018, porque quando teve Dilma e Aécio, eu tinha acabado de fazer 18, é quando você vai votar sem nem entender o que é Constituição. Então, o papel do Ciro, o Ciro realmente acreditei nele, e o que ele fez no segundo turno foi a coisa que mais me entristeceu, foi a pessoa mais covarde que se existiu, e eu acho que hoje eu ainda não... O Haddad, eu li o plano dele, eu adorei, eu fiz campanha, mas eu acho que falta fazer algo hoje. Não produzir conteúdo pra Twitter não rola. Boa. Guilherme Afonso, manda seu top 5 ou top 3 ou top 1 aí, já que agora não tem mais regra, né? Pra ser honesto, eu também não tenho, tô aqui em concordância com a Laura, que eu acho que... Bom, primeiro que assim, eu queria muito ver o Boulos sendo prefeito de São Paulo, mas eu sei que isso não vai acontecer, porque aqui o PSDB manda e desmanda e sempre vai mandar e desmandar. Mas eu concordo aqui que tem várias coisas que estão erradas na esquerda que a gente pode falar. Por exemplo, eu gostaria muito de ter um candidato que realmente estivesse... Candidato ou um político de esquerda que realmente estivesse fazendo oposição e não tweetando, porque... E principalmente que a esquerda deixasse de ser cirandeira. Tem uma frase muito bonita que fala que tem que tirar a esquerda da mão da universidade e devolver ela pro chão de fábrica, e eu acho que cada vez mais isso tem que acontecer. Saudoso discurso do Mano Brown durante a eleição em 2018, dizendo que acabou o trabalho de base. Agora o pessoal só quer falar bonito sobre a esquerda, e o pessoal que realmente tá se fudendo, que merece ter todo o apoio da esquerda, não tem. Então... Eu não consigo ver que político seria um nome forte para a esquerda nos próximos anos, Ivone Neumann. Não tem como a gente conseguir, do jeito que a gente tá, não tem como a gente ver com o PT ainda querendo fazer o Lula ser o salvador da pátria a todo custo, com Freixo fazendo tuitaço contra o Bolsonaro, com um monte de coisa que não tem mais que acontecer, ainda acontecendo. Pra mim, por mais que
que dói ver isso, e a gente sabe que, como você mesmo falou, quando tem dois esquerdistas junto, o que se cria uma dissidência, cada um vai para um lado, mas ainda assim eu acho que já passou da hora da esquerda parar de tuitar e começar a fazer coisas com peso. Não vejo ninguém indo, como a Laura falou, indo defender os entregadores do Rappi, do iFood, o que vê, vai ter, todo mundo vai parar, e todo mundo aplaude, mas realmente ver um deputado, um vereador, qualquer porra, que vai lá e fala, beleza, eu vou fazer um projeto de lei aqui pra ajudar, não acontece. Não, então... e outra coisa do Freixo que você falou. O Freixo, em 2018, ele tem aquela frase pra jornalista que porque quer saber a agenda dele, e ele fala, eu não tenho a minha agenda divulgada porque eu corro risco de vida. Dependendo se eu falar que eu tô em tal lugar, tal hora, vai ter alguém me esperando pra me dar um tiro na cara. E o Freixo me vem fazer tuitaço contra o Bolsonaro. Pô, a Marielle foi a pessoa que realmente mostrou pra gente, por isso que a morte da Marielle, ela faz tanto barulho, porque foi a pessoa que começou a ver o que estava acontecendo, e olha que ela era uma vereadora. Ela começou a ver o que estava acontecendo no município do Rio de Janeiro, começou a ver toda a corrupção, toda a milícia, foi lá, bateu de frente, falou quem ela já estava dando nome e mataram a Marielle. Sim. Então, depois disso, nunca se resolveu, nunca se falou realmente quem matou a Marielle, e nunca se falou por que a Marielle morreu, e depois o Freixo, que era um cara que também poderia fazer assim como a Marielle, o cara me faz tuitaço em 2020. Tudo bem que, não pode sair de casa, não pode fazer assembleia, mas, poxa, você é um político, você tem... Meios, você tem ligações, por que você não faz isso? Você não é um criadorzinho de conteúdo. Você não é alguém que vai... É diferente da Sabrina Tese às 11 tuitar isso e o Freixo tuitar. São duas espécies e duas medidas muito diferentes. Porque ela sim é uma criadora, ela é uma youtuber. A Sabrina é uma estudiosa, mas ela só é isso. Ela não é uma liderança política. Ela não é uma vereadora, ela não é uma prefeita, ela não é uma deputada. Ela pode ser, mas agora ela não é. E eu espero que quando ela seja, ela entenda a responsabilidade do cargo dela e também ela bata pra cima. Porque eu acho que é isso que falta. E, infelizmente, eu acho que não tem como um cenário possível e feliz pra esquerda tão cedo, a não ser que alguém entenda o que tá acontecendo e em 2021 ou pegue esse resto de 2020 e mude completamente. E começa a bater de frente, a falar e a começar a pegar tudo que aconteceu de errado nessa pandemia e começar a cobrar, começar a bater, começar a fazer coisas pra isso. E não tuitar sobre. Boa. Bom, olha só. Eu entendo a indignação, tá? Todo dia eu acho que eu faço um tweet também xingando a esquerda. Mas em nome do contraditório eu quero levantar algumas bolas aqui pra você, já que a gente tá tendo esse debate sobre questões polemicíssimas. Tá? Primeiro, que os dois ficaram em cima do muro, não quiseram falar nenhum nome, que é pra não se comprometer. Eu entendo que nomes hoje em dia tá complicado, né? Você falar em nomes faz nem sentido. Dá pra você falar em vários nomes da direita, né? Dá pra você falar Luciano Huck, Sérgio Moro, próprio Bolsonaro, o Mandetta. Não é nem por ficar em cima não, Ivanilma. É porque não tem mesmo. Me fala nome de gente de esquerda que você fala, puta, esse cara no governo vai... O que eu queria, a ideia da proposta dessa brincadeira era eu ver se vocês iam colocar o Boulos antes do Lula ou depois do Ciro, como que vocês iam organizar isso aí? Era uma brincadeira, Marina, né? Baseada nas últimas eleições, mas vocês estão muito mais aterrorizados pro cenário de 2022 e não quiserem entrar na brincadeira. O que eu acho que vale fazer a minha parte aqui nessa história é que, assim, a gente tá num debate de 3 esquerdistas sendo ouvido por esquerdistas, então beleza, toda essa crítica. Mas, de um modo geral, na minha opinião, toda a culpabilização que a gente costuma voltar pra esquerda, ela tá dentro de um contexto de anti-esquerdismo, antipetismo, que a gente é bombardeado diariamente. Então a gente sempre tem que tentar amenizar o peso dessa convergência cultural, sei lá, esse anti-esquerdismo estrutural, para usar essa palavra aí, e ter essa visão, né, de que a gente está quase culpabilizando a vítima, né? A direita, ela se vale de artimanhas fora das regras a maior parte do tempo e de um imenso poder econômico, né, que já é
o que define a parada toda. Então acho que eu vejo muitas críticas dizendo, né, que o que a esquerda precisa é de dinheiro para poder mobilizar as suas ações. Tem gente que fala, né, que o PT devia ter aparelhado, mas eu posso concluir aqui, pra gente poder terminar esse bloco de política, que a única resposta para esse top 5 aí que eu propus é ninguém, né? Eu não quero que seja eleito ninguém em 2022, eu quero a Revolução Comunista, que o último burguês seja enforcado nas tripas do penúltimo. Então, nesse exercício imaginativo aí, eu sempre coloco o candidato mais da esquerda é o que eu vou votando, né? Votei na Vera Lúcia do PSTU aí da última vez, já que não tem essa dinâmica do voto útil, né? Já não tinha muito sentido. E gosto do nome do Suplicy, Eduardo Suplicy é um bom nome, né? Hoje em dia nem o Drauzio Varela mais é unanimidade, né? Mas Eduardo Suplicy podia ser já que o PT não quer abrir mão de ser o cabeça de chapa e já que o resto da esquerda não quer que seja o Lula, né? Ou o próprio Haddad, né? Tá ruinzinho, de repente o Suplicy seria uma solução aí. Ele que não quer, né? Vou botar o Supla. Aí tem um problema também, o Suplicy. O Suplicy é velho. O Suplicy tem um problema muito grande de idade. O Suplicy tem mais de 85 anos, eu acho. Então bota o Supla. Já resolvi esse problema. O Supla seria... Olha, eu votaria muito no Supla. Com tranquilidade. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Suplicy tinha que passar o bastão pra alguém. Quem que seria a pessoa que o discípulo de um Suplicy? É isso que eu acho que eu tô esperando. O discípulo do Suplicy. Porque o Suplicy é o cara realmente que ele tem as melhores ideias. A renda básica universal, poxa, agora a gente mais do que nunca entendeu a importância disso. Mas então, e o Suplicy, ele tuita também. Ele faz ação política e ele tuita. Eu acho que o Boulos também. Não dá pra acusar o Boulos de sofativismo. Mas o Suplicy ele tá sempre na rua, né? O Boulos sim, ele tá bastante na rua. O Boulos, ele faz os tweets de piadinha, como tem que fazer, porque é um meio de chegar em outras pessoas, mas ele faz os tweets. O problema é vários políticos de esquerda que estão hoje só no sofativismo, só no tweet de piadinha, só no... Eu acho que não tem isso, dar risada. Eu acho que a internet é um espaço que está sendo disputado, cara, e é muito difícil, porque é tudo novo. Então ninguém sabe como trabalhar. É tipo assim, fazendo fake news de esquerda no WhatsApp, distribuindo, botando robô, fazendo caixa 2, sabe? Provavelmente sim, mas como é que vai ficar essa conversa, né? Se a esquerda faz isso, a chapa é caçada. No 1º de janeiro já é caçada, sacou? Sim. Aliás, em dezembro mesmo já é caçada. Mas enfim, vem eleições municipais por aí. Se eu tivesse em São Paulo, acho que eu votaria no Boulos. Aqui, provavelmente, não vai ter nenhum candidato de esquerda com chance de ser eleito, então devo votar aí no do PSOL, do PT, qualquer coisa desse tipo. Vereadores também, sempre voto na base da esquerda. E discordo que eles estejam fazendo esquerdismo cirandeiro, porque eu acho que a oposição no legislativo, os poucos que estão lá, segura o rojão. Pode não estar fazendo o trabalho que a gente gostaria que eles fizessem, mas eu acho que diante das circunstâncias, eles estão sendo nossos heróizinhos lá, o Silent Protector. Não, mas o que eu falo de esquerda cirandeira não é os políticos, não. Políticos, sim, os poucos que estão realmente fazendo alguma coisa sendo de esquerda, eles ainda estão fazendo. Pouco, mas ainda estão fazendo. O que eu falo de esquerda cirandeira é Twitter mesmo, mas aí eu não vou entrar nesse debate, porque senão esse episódio vai ficar com 8 horas de duração. Boa. Vamos pro terceiro bloco, então, pra gente fechar aqui agora. Eu quero saber de vocês qual é a religião, se vocês têm uma religião oficial de vocês aí, como que é a relação de vocês com religiosidade. Eu quero dizer uma coisa antes da gente entrar nesse bloco, que é, não se discute. O tanto que a gente não discutiu política desde que acabou a ditadura até os anos 2000 e pouco... Esse termo de falar política não se discute, porque isso acontecia muito no mainstream naquela época, né? Óbvio que sempre teve pequenos lugares que se discutiam política. Eu sempre fui o esquerdista chato que só fala de política. Exato. Aí eu mandava a foto do Bertolt Brecht, né? Que escreveu aquele texto, o analfabeto político, mandava pra pessoa. Sim, então, sempre existiu, mas pra todo mundo. Quando se voltou ali em 2010, 2013 a se discutir política, a merda que deu. Então, isso é importante. Política se discute sim, política tem que se discutir. Assim como religião de verdade. Se discute, porque é a causa da bancada evangélica. Olha aí, hein? Existe uma bancada evangélica no Congresso Nacional. Religião também se discute muito. Isso na verdade, tudo se discute. Agora, respondendo a sobre pergunta. Religião. Então, eu sou assim. Eu acredito em horóscopo.
Eu falo isso abertamente. Eu acredito. Vixe, isso aí tem que ir pro Vocês Não Estão Preparados pra essa Isso conversa. tem que ir. Essa pauta é obrigatória. Eu acredito muito em horóscopo. Realmente, eu acho que tem... Não que a posição da lua e do sol vai influenciar diretamente na minha personalidade. Mas assim, eu acho que os cosmos, os horóscopos, as constelações, elas têm influência. Ainda mais eu que sou mulher, eu entendo como o ciclo da lua realmente funciona no meu corpo, porque tem mulheres que quando começam a perceber, realmente funciona. E eu gosto muito eu gosto da religião de matrizes africanas. Eu adoro praticar coisas da Umbanda. Então, eu tenho meus orixás, eu vou em terreiro, eu peço passe. Eu tenho, por exemplo, eu adoro passe de Preto Velho. Em Votuporanga tinha um terreiro, num lugar que tinha um cara que eu acho era pra mim o melhor momento da minha semana, era o momento que eu ia encontrar aquele ritual, ia conversar com ele, porque era o momento que eu mais me sentia acolhida. Então, eu sou um bandista e eu acho que pra mim é o lugar mais gostoso do mundo. Bonito, né? Foi. E Vanilma até tossiu. Até tossiu, pra variar. Boa. Já eu sou um ateuzinho de merda. Eu não acredito em... Eu acredito na fé, mas eu não acredito em religião. Eu acho que... Eu entro naquele patamar do no creio em las brujas, pero que las hay. Não sou agnóstico, porque não acho que é tanto assim, mas eu me considero ateu, mas eu acredito na energia das coisas, das pessoas, de que se eu falo coisas boas, eu atraio coisas boas, se eu falo coisas ruins, eu atraio coisas ruins. Eu não gosto de igreja e igrejas de modo geral, porque eu acho que a partir do momento que você capitaliza a fé das pessoas, isso já tá ficando errado. E não, capitalizar não necessariamente com dinheiro, com qualquer devoção gigante, eu já acho que é uma dependência, eu já acho que começa a ficar errado. Então eu tô mais para esse caminho de ser ateu, de não acredito em Deus, não acredito que existe um Deus, que existe algo que criou o céu e a terra, mas também tenho ali algumas não superstição, mas algumas coisas que às vezes eu faço, de acender um incenso, acender uma vela, mas não que isso tenha algum significado muito grande. Você acha que a doideira aí que seria essa energia, que poderia ser o misticismo religioso, ela acontece no cérebro? Você acende um incenso pra sua mente relaxar, assim? Mais esse caminho de ter, das coisas estarem dentro da gente, não de fora. Não que, até quando eu falo, tipo, falar coisas boas atrai coisas boas. Não quer dizer que se eu ficar aqui falando só coisas boas, quer dizer que minha vida vai ser uma beleza, porque a gente sabe que não é bem assim. Mas eu entendo quando a pessoa é muito negativa e muito querendo acha que tudo vai dar errado, as coisas tendem a dar mais errado, porque já rola uma predisposição da própria pessoa, e eu realmente acho que cuidar da mente ajuda com essas coisas. Eu já sou exatamente o oposto seu. Eu acredito, inclusive, em sinais do universo. E o sinal do universo que eu tive, o mais recente que eu posso falar, é que um dia a gente foi no mercado, a gente estava na rua falando sobre um projeto da Estalo, sobre um projeto nosso. E numa esquina, a gente virou numa esquina, tinha um cara vestido de Zé Pilintra. Terno branco, sapato branco, gravata vermelha e chapéu branco na mão. Aquilo ali pra mim era o amém do universo, que o que a gente tava pedindo ia acontecer. Tanto que a gente voltou pra casa, a primeira coisa que a gente fez foi acender um incenso de Zé Pilintra, acender uma vela e fazer uma oração de agradecimento. Eu sou essa pessoa, eu acho que o universo tá conectado diretamente com a gente. Eu sou muito mística, gosto de religião, eu acho que o universo realmente dá sinais que a gente tá propenso, só que a gente só não sabe ouvir. A gente acha que a obra do acaso normalmente não é. Mas diga-se de passagem, eu acho muito bonito as festas de religiões de matriz africana, as religiões orientais, eu acho muito bonito. Músicas, né? As músicas, gosto muito também. Tenho sérios problemas com o cristianismo, porque sim, mas foda-se. E é isso, basicamente, de religião, esse é o ponto. E você, Ivanilma? Nossa, tantas coisas que eu pensei.
Pois diga. Quando Laura falou aí, por exemplo, que acredita no como que ela que sabe como que as fases da Lua, né, interferem no seu corpo, existe a gravidade da Lua, né, que já causa alguma coisa aí em todos nós. Tá aí a maré para provar, né, as marés. Sim. Mas eu tenho uma dificuldade aí com a questão da astrologia, que eu acho que é a mesma com a religião, acho que dá para colocar na mesma perspectiva. Quando eu pego um ateuzinho de merda igual o Guilherme Afonso, que vira pra mim e fala, a astrologia é a terra plana socialmente aceita, né? Discordo, você fala, anti-ciência, charlatanismo. E eu vejo da seguinte forma que existe charlatanismo. Só deixar claro que eu nunca falei isso, tá? Eu não concordo com isso, não. Eu tô pensando pirula aqui enquanto eu falo. Tá bom, obrigado. Existe charlatanismo, existe viés de como é que é? Viés de confirmação. Sim. Existe aquela coisa do você pensar assim, eu sou de Escorpião, né? Então é um signo muito relacionado ao sexo, à libido, aquela coisa. Então eu me identifiquei. Mas se eu fosse de Touro, que é um signo relacionado à fome constante, estar o tempo todo comendo, eu também poderia me identificar. Se eu fosse de Virgem, que é um signo relacionado a ser muito sistemático, organizado, eu poderia também, eu tenho quase um toque aqui com minhas coisas, estou o tempo todo botando as coisas no lugar, sacou? Se eu fosse, enfim, por aí vai, né? Se eu fosse de Gêmeos, eu poderia falar, nossa, eu sou um grande filho da puta mesmo. Então, eu acho o seguinte, por mais que tenha esse viés de confirmação, charlatanismo e tudo mais, na religião e na astrologia, o universo ele funciona de alguma forma, né? Uma completa aleatoriedade, né? A teoria do caos mostra que, como tantas coisas que a gente tem, é aleatório. Não dá pra gente prever, jogando um vidro no chão, não dá pra um computador prever quais vão ser os pedacinhos exatos que ele vai se partir, né? Então, existe muita aleatoriedade, mas eu acredito que a gente não sabe ainda, né? Eu sou agnóstico porque eu acredito que a nossa inteligência humana não é capaz de codificar o sentido do universo, né? O sentido da vida, não é capaz de compreender. Então, pra gente, esse conceito de se existe Deus ou não é irrelevante, não está ao nosso alcance, digamos assim. Pode ser que exista algo que seja parecido com isso aí que a gente entende como Deus, mas faz nem sentido. A gente pode ser um The Sims no computador de alguém, sacou? Esse alguém é Deus pra gente, se for colocar assim. Então, acho que quando o horóscopo define que quem nasce nessa época do ano tem tal personalidade, eu acho que ele jogou um verde e colheu maduro. Sabe? Eu acho que foi um folclore que ele acaba nos dizendo algumas coisas sobre a personalidade humana. E é por isso que teve tanta importância ao longo do tempo aí, né? Então, não sei, ia falar de religião, acabei de falando de horóscopo, mas religiosa, acho que assim... Vocês são... vou jogar pra vocês agora. Vocês são batizados? Fizeram Eucaristia? Vocês tiveram experiência religiosa em outra religião? A minha mãe... Isso é uma coisa que a minha mãe... A minha coisa de ir para o espiritismo e depois ir para a Umbanda, ela tem ligação com a minha mãe. A minha mãe foi muito contra, a minha mãe é até hoje muito contra essa ideia de todo o processo do catolicismo, do batizado, da crisma, da primeira comunhão. Eu, por exemplo, só sou batizada por causa da minha avó, porque era o único ato de respeito que a minha mãe queria manter para minha avó. Só que eu nunca fiz catequese, eu não sei como funciona uma missa. Eu fui pra minha primeira missa com 20 anos, porque eu tive eu acho que foi uma missa de 7º dia, uma missa de batizado, eu não tenho certeza. Mas eu não sei o ritual da missa, eu não sei como é tomar hóstia, eu não sei que hora eu tenho que ajoelhar, que hora eu tenho que levantar. Então, pra mim, todo o ritual da missa, ele é inexistente na minha vida. E isso é muito por causa da minha mãe, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais agradeço a ela. Eu sou batizado por causa da minha bisavó, pois portuguesa, católica devota. Batizado pelo pastor Everaldo aí, igual o Bolsonaro? Não, eu sou certinho. Sua água era limpinha, né? Era bem limpa. Mas não fiz também catequese, nem nada disso, que minha mãe não quis que eu fizesse. Mas fui muito influenciado pelo espiritismo de Allan Kardec e Chico Xavier por causa da minha avó, que ela ia em passe, ia em centro espírita, me levava e tal. Mas fora isso, só isso. Já tive algumas experiências em outras religiões, mas só pra tentar conhecer e entender, nada... Também não sou um estudioso, né, mas só isso. E eu só quero fazer um adendo, como a gente tá falando do Vocês Não Estão Preparados pra Minha Cabeça... Caralho, mas misturou tudo. Eu misturei vozes com a minha cabeça que tá escrito ali.
Só fazendo adendo, vocês não estão preparados para essa conversa sobre astrologia? A gente quase teve o primeiro desmaio ao vivo no podcast, hein? Bateu aí, filhão? Nossa, velho. Foi mal, Laura. Eu acho que sobre astrologia, eu acho que assim, que é um assunto que a gente vai debatendo lá, só uma pílula aqui. Eu acho a régua do terra plana com acreditar em horóscopos, eu acho ela muito maluca, muito longa, porque terra plana é negacionismo real de ciência. Horóscopo é só eu ser filha da puta e querer colocar a culpa de que eu gosto de mandar nas coisas porque porque meu ascendente é Áries, do que eu querer fazer uma terapia e encarar esse problema da minha vida. Eu acho que o horóscopo é só sobre isso. A pessoa que acredita, ela meio que quer confirmar que alguns defeitos que ela tem de convivência social não precisa ser viés confirmatório de terapia. Não quero acessar essa memória reprimida que eu sou mandona. Eu quero acreditar que é meu acidente em Ares. Vocês não estão preparados, pelo amor de Deus, que isso é bom. Eu quero ouvir isso no nosso podcast. Segura isso aí. Vamos segurar isso. Boa, eu acho que deu, né? Falamos aqui de futebol, política e religião. Sim. Espero que os ouvintes... Se você quiser ouvir sobre sexo, drogas e rock and roll, vai no Vocês Não Estão Preparados para as Conversas. Exatamente. Vários outros temas, debates. Na verdade, acho que a gente falou de questões tão profundas da vida que o podcast ficou até quase sério, né? Lá a gente dá mais risada. Mas sim, tudo bem, né? O que aqui esperar é o treta, né? Aqui é o treta. Eu sou assim. Que isso. O que esperar de futebol, política e religião em 2020, né? Mas não tá certo, gente. Ainda mais em pandemia. A gente tá cansado. Corre lá, vocês não estão preparados para essa conversa com Guilherme Afonso e Laura Soares. Passa @ pra galera seguir vocês aí, bicho. No Twitter eu sou _Laura Soares e no Instagram Laura Soares Ramos. Mas eu mexo mais no Instagram porque o Twitter é uma rede social que eu ainda não sou muito fã e eu estou lá. E siga Estalo Podcasts também em redes sociais, que teremos novidades nesse fim de ano. Olha aí, é verdade. Vai ter um TikTok agora, é isso? Vai. A gente vai fazer podcast em TikTok. E você aí que é ouvinte do Treta que ainda não me segue, por favor, me siga no @Guilherme Afonso em qualquer rede social. Twitter também tá virando a terra chata, eu não tenho mais usado tanto. Instagram eu também não uso tanto, que não sou tão bonito assim. Mas é isso aí, eu tô lá e siga a Estalo também. Você tá hipster no Instagram, rapaz? Vai, continua que vai ganhar like. Eu tô dando uma hipsterizada, daqui a pouco eu... E ouça o podcast que eu e Guilherme Afonso temos juntos. Exatamente, era o que eu ia falar agora. Temos também Mantenha Calma. Mantenha Calma, Ivone já participou. Eu tô já ouvindo, agora meu aplicativo baixa, eu Mantenha Calma. Olha aí, que bom. Tô acompanhando. Foi tudo arrumado. Não tem lá. E você aí que tá de bobeira e falou, o que é a Estalo? Estalo é a produtora de podcast mais amada do Brasil. Você pode entrar em estalo.rec.br e conhecer. Se você tem aí uma empresa e quer ter um podcast, entre em contato com a gente. Se você é uma pessoa física e quer fazer um podcast, entre em contato com a gente também. E se você quiser ver aí todos os programas da casa, você pode entrar em estalo.rec.br/novos episódios, que aí você vai ver tudo que saiu aí nos últimos dias. O Treta tá aí no guarda-chuva da Estalo Podcasts. E tem também, eu gosto muito dos originais Estalo, né? Que é o 1986, o Recolhidos, o audiodrama que eu ouvi de uma sentada. Inclusive, tivemos feedback aí outro dia do Charles, no episódio extra do Treta Talks, que vai só pra assinantes. Por isso ele que eu não falou ouvi. Que a grande frustração dele com 1986 é que ele sentou, ouviu e acabou. Ele falou, cadê? Quero mais. E a gente então, teve a possibilidade de ter mais, mas o público não quis colaborar aí com minha vaquinha. Então fica aí essa tristeza. E a gente tá com lançamentos especiais nesse fim de ano. Originais Estalo. Originais Estalo, áudios dramas que vem por aí em outubro e novembro. Lançamento aí, coisa nova, coisa chegando. Excelente. E tem coisa, vou dar esse spoiler aqui pra você que é ouvinte do Treta Talks. Tem coisa que vai ser lançado que já tá até nos agregadores por aí. Se você der uma pesquisada aí, dá pra achar coisa aí. Fica essa dica. Você vai me mandar esse link agora. Eu acho que eu já te mandei, Ivanilman, você que não lembra. Gente, é possível.
Valeu, valeu, nóis. meus queridos. A gente volta a se falar às segundas-feiras lá no Vocês Não Estão Preparados para essa conversa. E aqui, no começo da semana, uma pequena treta. No final da semana tem o Treta Talks também. E todos os dias tem podcast da Estalo, né? Tem o Quebrada Pod, Rebobinando, TH Show, tem uma galera, nossos TH Show que parceiros. faz podcast praticamente todos os dias Todo da dia, semana. né? Os caras estão lançando tudo que é dia tem podcast. Haja maconha. Mas é isso. Valeu, meus amigos. Até a próxima semana. Segue nós, curioscat.me/treta, @treta. Fui expulso do Twitter pra variar mais uma vez. Então me segue lá no @treta que é mais garantido. Valeu. Não vai xingar ninguém, tá aí? Eu não xinguei ninguém, não. Caralho, eu tenho que explicar isso toda hora. Assim. Eu É xinguei sempre a Ana assim, você é Hickman vítima, uma né? vez. Não, eu xinguei a Ana Hickman uma vez e agora eu sou expulso só por ser eu. Eu não Você é posso muito ser eu vítima, mais. né, Eu vou Ivone? ter que inventar Puta outro nome, né? Vai ser o segundo. Chama. Valeu. Ivo, novo homem. Ivo, New Man. Valeu. 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 Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. I can feel it. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. Eu estou sentindo uma treta. Cara, desde que eu comecei a Estalo, eu não tenho ouvido mais nenhum podcast. Nem os que eu participo. Até os podcasts que eu gostava de ouvir, eu não tenho conseguido mais. Tipo ginecologista, né? Que toma, não consegue mais olhar pra uma buceta. Mais ou menos isso. Eu imagino. Tá foda. Estalo Podcasts.